A paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre a série sobre os magos vindos do Oriente. E eu trouxe dessa vez mais algumas informações para a gente compreender exatamente que tipo de motivação esses estrangeiros eles tiveram para se dobrar e reverenciar o rei dos judeus. O nascido rei dos judeus, e para levar presentes tão valiosos, que tipo de motivação eles tiveram para estar em outra nação fazendo esse tipo de reverência? Então hoje nós vamos ver isso, vamos desvendar esse mistério. E eu quero primeiro começar falando sobre a religiosidade dos medo-persas. Eles, em relação à religiosidade, quando eles invadiam e dominavam uma outra nação, eles tinham um cuidado com a adoração dos deuses de outra nação. Eles entendiam que eles tinham os deuses deles, mas que eles tinham que respeitar os outros deuses. Inclusive, eles colaboravam com a construção e manutenção dos templos dessas nações invadidas, porque eles entendiam que essas nações, elas tendo o templo deles restaurado, eles certamente iriam pedir aos deuses para que os persas tivessem, o rei persa tivesse ali prosperidade, tivessem abundância de riquezas, de fartura. Então esse era o entendimento que eles tinham. Então, diante disso, nós vamos ver que eles são fundamentais para a volta dos judeus do cativeiro para Jerusalém, na reconstrução dos muros, através de Ciro, o rei persa, e nós vamos ver também essa influência, essa adoração que eles tiveram indo até Judá para adorar a Jesus, ao Messias. Então, nós vamos encontrar isso no livro de Daniel. Vamos ver uma curiosidade. Metade do livro de Daniel foi escrito em aramaico. Presta atenção que aramaico era a língua dos babilônios, dos medo-persas. Então, já tem aí um caminho. E a outra coisa, lá em Daniel, vamos começar agora a ver em Daniel, pontuar alguns versículos para a gente chegar até essa nossa conclusão. Quando chega lá em Daniel, no primeiro capítulo, vai falar que Deus dá sabedoria, inteligência, né? Para Daniel, os amigos, conhecer as culturas, as ciências. E diz que a Daniel, ele dá também o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos. E então já existe aí um caminho de Deus, de cuidado de Deus para com Daniel e seus amigos. Lá no capítulo 2 vai dizer que Nabucodonosor, ele tem um sonho, e esse sonho ele convoca magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos para revelar o sonho e interpretar. E entre eles está Daniel. Daniel é considerado um sábio. E o sábio estava elencado nessa categoria de magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos. E como ninguém conseguiu interpretar, nem revelar e nem interpretar, então ele manda matar todos. E Daniel se levanta e diz: não, rei, me dá um tempo que eu vou trazer essa revelação. E assim acontece. Aí no capítulo 2, no versículo 28, Daniel, ele já chega, antes de revelar o sonho, ele já chega dizendo para o rei que existe um Deus nos céus que revela mistérios.
Então ele já anuncia que não é dele a revelação, mas do Deus que ele serve. Aí, continuando, ele consegue revelar e consegue interpretar. E nesse mesmo capítulo 2, no versículo 47, o rei diz para ele: não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses. Veja bem, ele não se converte ao Deus de Daniel, mas ele reconhece o Altíssimo, reconhece Deus como soberano sobre os outros deuses. Aí lá no capítulo 3, nós vamos ter o episódio dos amigos de Daniel, que eles são lançados na fornalha depois deles não se dobrarem à estátua que Nabucodonosor colocou para que todos pudessem estar reverenciando, se dobrando. E eles são jogados na fornalha e depois disso eles são vistos ilesos e manda eles saírem, porque tem um quarto homem ali com eles. E aí o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, versículo 28 e 29, e isso é importante, como dado pra gente, ele vai dizer o seguinte, e este eu vou ler, no versículo 28 e 29, ele vai dizer assim, o rei Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. São os nomes dos amigos de Daniel babilônico. Nomes babilônicos. Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto, veja bem, ele está dizendo que ele está decretando que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então passa a ter um decreto, ele edita um decreto que ninguém poderia falar mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Passa a ser um decreto, não pode falar mal. Vamos avançar mais um pouco para a gente entender melhor. Lá no capítulo 5, aí Nabucodonosor morre, entra seu filho, e aí a gente chega em Belsazar no capítulo 5. E esse rei Belsazar, ele dá um banquete e de repente ele vê dedos de mãos humanas que escreve. E aí ele chama os magos, os feiticeiros e ninguém consegue interpretar. Então acontece um fato curioso. A rainha chega para o rei e diz para ele que existe um homem naquele reino que possuía o espírito dos santos deuses. Olha como é que vem à memória o que Daniel representava para eles. E ali ele é chamado, ele interpreta, e nesse momento, né, que Daniel revela e traz a interpretação dessa mão, desses dedos escrevendo, acontece o domínio persa. Os persas invadem, dominam, matam Belsazar, e aí a gente vai ver agora a figura de Dario. Dario passa a ser o governador geral daquela área. E lá no capítulo 6, nós veremos que Dario, ele coloca 3 homens como governadores, né, como pessoas de confiança. Entre eles está Daniel. Aí surge a inveja por parte de vários e esses fazem um complô contra Daniel. Esse complô de forma que Dario é induzido, é levado sem perceber
a fazer um decreto onde ninguém poderia, durante 30 dias, adorar a nenhuma outra entidade, senão ao próprio rei. E ali, então, por causa disso, Daniel vai orar e ele, então, é condenado a ser jogado na cova dos leões. Muitos conhecem essa passagem. E só que Dario fica incomodado, vai até Daniel passa a noite, a madrugada ali na cova com os leões, e Dario, logo que amanhece, chama por Daniel. Interessante, Dario, ele crê no Deus que está em Daniel, no Deus que Daniel serve. E Daniel responde lá de dentro da cova. No capítulo 6, no versículo 21, ele diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Aí vem a resposta. No capítulo 6, 25, o versículo 25 e 26, eu vou ler para vocês entenderem a resposta, porque esses magos reverenciaram o rei dos judeus. Está lá no versículo 20, no capítulo 6, do versículo 25 e 26. Olha o que Dario decreta. Ele diz assim, no 26, estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o versículo 27. Veja, ele como decreto, algo oficial, todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. E o interessante é que eles seguiram mas com tanto temor, com tanto cuidado, esse decreto, que 600 anos depois nasce o Messias. Veja que a Pérsia depois foi dominada pelos gregos, que foi dominada pelos romanos, e faz um período de 600 anos aproximadamente, nasce o Messias, eles veem aquela estrela e através das profecias, através desse decreto, eles temem e eles saem do Oriente de longe para presentear o rei dos judeus. Amados, esse Daniel do livro aqui da Bíblia, ele passou para os reinos do qual ele viveu, os reis que passaram aí pela Babilônia, pela Pérsia. Ele influenciou por causa do temor que ele tinha a Deus, por causa da reverência que ele tinha a Deus. Ainda que ele fosse morto, mas ele não deixaria, nem ele nem seus amigos não deixaram de reverenciar e dizer que tudo que eles faziam era por causa de Deus. E eles influenciaram de forma que séculos depois eles puderam estar ali como gentios, adorando, presenteando ao Rei dos Reis, ao imortal, ao Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo. Que nós possamos estar fazendo o mesmo, adorando, temendo, reverenciando aquele que entregou a vida por nós para nos salvar. Nós possamos fazer o mesmo. Amém? Não esqueçam de clicar no link, não esqueçam de tocar aí no sininho. Se você já se inscreveu, obrigada mesmo pela sua força, tá? Mas compartilhe
Peça outros para estarem também clicando aí no link e nós podemos estar trazendo mais informações, mais dados curiosos e traçando aí mistérios que a gente não entende. Tá bom? Eu estarei aí com vocês trazendo mais informações ainda dentro deste assunto dos magos do Oriente, ok? Amém para vocês!